Oi pessoal, eu sou o Alessandro e como eu já havia comentado em outro vídeo sobre o Ken Parker, esse personagem, assim como o Tex, ganhou aqui no canal uma série de vídeos dedicada só a ele, que é Descobrindo Ken Parker. Eu só não havia dito a periodicidade dessa série. Ela vai ser quinzenal, ou seja, de 15 em 15 dias nós vamos ter um vídeo dedicado ao Ken Parker aqui no Ministério dos Quadrinhos. E esse é o terceiro vídeo. Os quadrinhos comentados até agora foram selecionados pelo meu par de Hudson Lima, grande fã do Ken Parker e grande conhecedor do Ken Parker e da obra do Berardi em geral, que é o criador do Ken Parker. O seguinte, ele escolheu esses três quadrinhos porque são quadrinhos que apresentam bem o personagem e as aventuras que ele vive, né? Que são quadrinhos típicos, são quadrinhos bons, bem emblemáticos do que é Ken Parker. E as histórias comentadas até agora foram Lar Docilar e Lily e o Caçador. Hoje eu vou falar dessa daqui, ó, Ada, que foi publicado no número 46 da edição de Ken Parker da editora VEC. Posso adiantar uma coisa, essa história é escrita pelo Berardi, desenhada pelo Ivo Milazzo, e o seguinte, é uma história bem diferente das outras do Ken Parker que eu li até agora. Nela, o Ken Parker é só um coadjuvante que aparece tipo, nas últimas 20 páginas para resolver, para ajudar a resolver uma situação. A protagonista está na capa, o nome dela está na capa, é a Ada. Nós acompanhamos a trajetória dela desde o nascimento, praticamente, até a sua vida adulta. Né? E a Ada também é a narradora da história. E quem é a Ada? A Ada é uma escrava, nascida escrava. O limite do seu mundo é a fazenda do seu dono. A sua condição, no entanto, ela é um pouquinho diferente dos outros escravos da fazenda. Ela, junto com a sua família, mora mais perto da casa grande. Seus irmãos têm trabalhos menos degradantes que os outros escravos. Ela desfruta de uma liberdade para brincar. E aqui eu vou dar um pequeno spoiler, né? Que é o seguinte: a mãe da Ada, ela é a amante do dono da fazenda. Ele usufrui do corpo da mãe dela e todos, a Ada e todos os irmãos dela são filhos do dono da fazenda. Né? E isso traz privilégios para a família, como esses que eu elenquei aqui, mas também ciúme por parte da mulher do dono da fazenda, dos filhos legítimos. Só que esse parentesco da Ada e dos irmãos dela com o dono da fazenda, com o dono deles, inclusive, isso não significa proximidade. Esse fazendeiro ele não dirige nem a palavra, seja a Ada, seja os irmãos dela, ou quando dirige a palavra, ele não está dirigindo como um pai, mas como um dono. E a história tem 3 atos. O primeiro ato se chama simplesmente Ada. O segundo, a emancipação de Ada. E o terceiro, Ada conquista a liberdade. O que nós vemos nessa história? Vamos mostrar um pouquinho da arte do Milazzo. Nós vemos o seguinte, nós vemos a escravidão mostrada pelo ponto de vista do escravo. Na verdade, nós vemos não só a escravidão, mas a escravidão e a abolição tal qual ela ocorreu no sul dos Estados Unidos a partir da Guerra de Secessão. Inclusive, essa guerra ela é vista, ou não vista, de certa maneira, pelo ponto de vista do escravo também. Vamos lá. É esse olhar a partir da escravidão para aquele contexto histórico que dá a genialidade desse gibi. Por exemplo, há uma guerra em curso para libertar os escravos. E os escravos eles não sabem direito sobre essa guerra. Eles vão ouvindo principalmente boatos sobre ela. Boatos que inicialmente caem como migalhas da mesa dos seus senhores. E é legal ver que conforme eles vão descobrindo mais sobre a guerra, e é inevitável que eles saibam, as reações são diversas. Por exemplo, a avó da Ada, que é uma também escrava durante boa parte da vida, que foi trazida da África para a América, ela aceita a sua situação. E ela quase diz praticamente que aquela guerra é uma ingratidão, que sempre vão existir senhores, sempre vão existir escravos. Já o irmão da Ada, ele foge para lutar,
para se aliar ao exército nortista e lutar contra a escravidão. Cara, e é muito legal também que o Berardi ele coloca o exército do norte e ele está lutando contra aquela estrutura social do sul. Mas, apesar disso, ele não pinta esse exército como um exército de anjos. A bandeira é justa, mas são homens e homens que podem ser maus. Isso é mostrado numa cena muito tocante, que é a do estupro da Ada. Ela está fugindo da fazenda para não ser morta pelos patrões, e de repente ela encontra um pequeno acampamento, um grupo de soldados do norte, e ela é estuprada por eles. Esse foi o meu primeiro encontro com libertadores. Cara, é doída a cena, assim. E vemos, assim, também a situação dos negros pós-guerra de secessão. E isso é interessante porque é um misto de esperança e decepção. A situação social deles não é fácil. E eles têm conquistas iniciais, uma certa reforma agrária, não é a reforma agrária, eles ganham terras, mas essas conquistas logo são revertidas. As estratégias que eles adotam para viver, muitos caem na prostituição, há também, sei lá, aqueles que se tornam estelionatários, aqueles que vivem na miséria. Sabe por quê? Porque eles não possuem as habilidades necessárias para lidar com a nova situação. Eles vivem uma sociedade, que a gente chama de estamental, que não você nasce num grupo, você morre naquele grupo. E agora estão numa sociedade competitiva, eles têm que competir pela sua situação na sociedade. E eles não têm as habilidades. Por exemplo, são analfabetos. Sofrem estelionato toda hora. Tem uma cena forte, né, que eles pagam $2 por uma certidão que vai dar terra a eles. Naquela certidão está escrito tudo menos que eles estão recebendo terra. E a Ada, esse gibi aqui, ele possui um grande conteúdo sociológico. De verdade, isso aqui tem uma baita pesquisa do Berardi. Por exemplo, nós vemos a consequência da escravidão na formação de uma personalidade. Na avó da Ada, na mãe, da própria Ada. Nós vemos também o legado da escravidão, que embora a abolição aconteça, a escravidão que durou séculos deixa marca na sociedade. E aí aparece, por exemplo, o surgimento da Ku Klux Klan, a rejeição ao matrimônio interracial. Isso a história se passa nos Estados Unidos, claro, né? Mas isso não foi só lá, isso em vários lugares ocorreu também. E tudo isso é apresentado, não é de maneira didática, tudo isso é apresentado a partir do drama que a personagem vive. E essa personagem vai literalmente ao fundo do poço. Após a abolição, ela não possui família, ela não possui raízes. Em certo momento ela se torna uma fugitiva, ela é caçada por um crime que ela cometeu em busca de justiça para com sua família, uma justiça pensada ao modo do Oeste, né? Justiça como vingança. E, cara, no encontro da Ada com Ken Parker, ao final da história, ela retoma uma certa esperança que ela já havia perdido e ela conquista a liberdade. Aqui eu vou dar um grande spoiler assim, do final, se a pessoa quiser parar de ler, mas é o seguinte, ela se apaixona por ele. E, inclusive, eles têm um relacionamento, um breve, mas tem um relacionamento. Mas ela não cogita em levar essa situação adiante. E ela não cogita por quê? Porque ela sabe dos limites em que ela vive. E ela sabe que o abismo da escravidão continua. E o casamento interracial, ele branco, né? Tem Parque branco, assim, louro, né? Ela fala disso assim, não vai ser aceito, isso não vai ser aceito pela sociedade, né? E esse casamento não tem como acontecer. Não é ele que diz isso para ela, é ela narrando que reconhece isso. Então, o final, ao mesmo tempo que ela conquista a liberdade e a esperança, é melancólico. Mas eu acho que dá para dizer que foi um final feliz. Só que mostra que a felicidade possível em alguns momentos ela é muito limitada. Cara, isso aqui é bom demais. É uma obra-prima. Ken Parker, Ada. Bom, esses são os meus comentários. Essa aqui foi comentário dessa história, seguiu caminhos diferentes do que eu fiz na outra, porque ela é realmente diferente. A carga histórica e sociológica nela é maior do que nas outras. E isso é feito de uma maneira, de novo, estou elogiando pra caramba, né? Magistral. Mas parando por aqui, peço que se gostou do vídeo, deixa aquele teu joinha, diz aí se está gostando
nova série, essa proposta de comentar os gibis do Ken Parker. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Um abração e até o próximo vídeo.